Se você não está lembrando, eu acho que realmente eu não prometi. Toda vez que eu prometer agora, eu vou fazer esse envio logo depois que terminar a aula, porque eu acabo esquecendo. E agora, quanto mais próximo do final do ano a gente vai chegando, mais angustiante vai ficando. Então, a gente vai esquecendo um bocado de coisa. Para a gente dar continuidade, eu acho, tenho quase certeza, que a gente foi até preposições eu mostrei. Eu acho que a gente parou aqui na oração subordinada completiva nominal. E o nosso último conteúdo, que vai falar de orações também, de termos acessórios, deixei ela pronta, ela já está pronta para a gente começar o quanto antes. Conteúdo da prova, só para ir adiantando, serão esses termos integrantes da oração e os acessórios. Eu espero conseguir terminar os acessórios com vocês até o final do ano. Os acessórios, eu acho um conteúdo básico, simples, né? De tudo que eu dou aula, tem alguns conteúdos que eu tenho uma certa dificuldade para ensinar, porque eles são complicados. E aí, quando a gente tem alunos que não tem uma base boa mesmo, ele fica bem um pouco complicado. Entre esses conteúdos, os dois mais complicados que eu acho, verbo e orações subordinadas. Para mim, sempre é o mais complicado para ensinar, porque tem muita divisão, muita subclassificação. Mas aí, quando a gente chega nessa análise sintática, que eu acho o máximo da análise sintática, eu acho mais simples, e principalmente quando eles são acessórios. Então, eu espero que vocês não tenham tanta dificuldade. E como eu sempre digo a vocês, a base dos nossos estudos, depois que a gente aprende verbo, é olhar para o verbo. Toda análise sintática de qualquer oração, falei de oração, eu falei de verbo. Então, toda vez que a gente falar sobre isso, que a gente for fazer análise desses termos integrantes, a gente vai olhar para o verbo, porque o verbo tem a transitividade dele e a partir disso daí a gente consegue esmiuçar toda a oração. E aqui ele vem com uma oração subordinada completiva nominal, quando a gente está falando lá dos termos integrantes. A gente vem numa sequência de estudos aqui, ó, quando ele vai falar sobre o complemento nominal. Ele vem o complemento nominal, que no complemento, o que é que eu tenho que ver? O complemento nominal, ele complementa o sentido de um nome, sempre. Complemento nominal, ele vai complementar o sentido de um nome. Olha para essa oração que está aqui embaixo. Esse daqui, ó. O gosto pela leitura faz bem. Toda vez que a gente falar de complemento nominal, complementar um nome. Complementa o sentido de um nome. E, geralmente, esse complemento de nome, ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato. Olha essa palavrinha aqui, ó. O gosto pela leitura. O gosto, você pode sentir o gosto, você sente o sabor, mas você não tem como tocar. Você não toca, você sente. Então, tudo que é de sentimento, que depende de uma outra pessoa para ser sentido, de um outro ser para ser visto ou sentido, ele é um substantivo abstrato. Então, o complemento, ó, o gosto pela leitura faz bem. Pela leitura, está complementando o sentido de um substantivo abstrato, que é gosto. Toda vez que a gente for falar de complemento nominal, a gente vai estar se referindo ao sentido, à complementação de um substantivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, tia. Quanto tempo, meu bem? Pois é, tia. Eu digo, agora ele não quer mais assistir minha aula. O que foi que aconteceu? O que foi que eu disse, que eu fiz? Não, tia, essa senhora não. É porque, por coincidência, não deu pra assistir a primeira aula e as aulas de quinta. Não assisti nenhuma. Por quê? Eu tive que viajar, tia, nesse dia.
Oh, meu Deus, tem alguma coisa errada. E logo o gramático, acho que ele já sabe de tudo, ele não precisa mais de mim. Não é nada, tia. Eu amo a senhora. Oh, meu Deus, eu digo, tá com, acho que foi 2 semanas sem assistir, não foi? 2 semanas e meia, eu acho. Meu Deus. Tudo bem. Então vamos lá dar continuidade. Assim no início estava falando aqui para a Sara que nós vamos. Eu espero terminar de dar termos acessórios para vocês. A gente está concluindo os integrantes e eu queria terminar pelo menos na terça-feira antes da prova, para na quinta-feira a gente só revisar. A gente está terminando os integrantes, eu queria dar os acessórios, que os acessórios eles não são complicados, mas a gente só precisa olhar para a oração analisando a partir do verbo. Quando a gente está falando desses termos integrantes, complementando aqui, terminando já complemento nominal, o que eu estava falando para a Sara é que quando eu falo de complemento nominal, eu tenho que pensar que eu estou complementando o sentido de um nome. O gosto pela leitura. E geralmente esse nome é um substantivo. Ele é um substantivo e ele geralmente é um substantivo abstrato. O gosto, sentir o gosto. Aí eu tenho que lembrar, retomar a aula sobre classes gramaticais. Nas classes gramaticais, quando a gente chega lá no substantivo, o que é um substantivo abstrato? Geralmente cai na dúvida. Aí todo mundo já sabe, vocês já viram lá nas classes gramaticais, que esses substantivos abstratos, eles dependem de um outro ser para existir. O gosto pela leitura. O gosto pela leitura só existe com a pessoa que gosta de ler, com a pessoa que tem o hábito da leitura, que se identifica com a leitura. Então, eu só posso falar do gosto dependendo de um outro ser. Então, eu sei que gosto é um substantivo abstrato. Pela leitura, é complemento de gosto. Complementa-se o nome gosto especificando o substantivo leitura por meio da preposição pela. Vamos pensar aqui numa situação. Quando a gente fala de objeto direto e objeto indireto, o objeto indireto, ele é complemento de verbo. Estão lembrados disso? Sara, Paulo? Não. Quando a gente falou sobre transitividade verbal e a gente falou, pronto, é isso mesmo. As 2 aulas que você não assistiu, a gente estava falando sobre transitividade verbal, porque dos termos integrantes da oração, a gente tem a transitividade verbal com objeto direto e indireto. Quando a gente fala do complemento, o complemento nominal, ele se parece muito com o objeto indireto. Qual é a diferença entre os dois? Enquanto o objeto indireto, ele se liga a um verbo para dar sentido através de uma preposição, o complemento nominal tem a mesma função, só que não é ligado a um verbo, é ligado a um nome. Quando a gente pensar nesses termos integrantes, por que termos integrantes? Eles são importantes na oração, mas não são essenciais. Se ele não estiver presente na oração, a oração não deixa de ter sentido. Mas se ele está presente na oração, eu tenho mais informações sobre aquilo que eu estou falando. Eu tenho algo mais completo ainda. E aí a gente vai sempre confundir algumas funções sintáticas, que é o que a gente está fazendo aqui. Qual é a diferença de função sintática e função morfológica? Isso vocês vão encontrar muito em questão. Dê a função morfológica, dê a função sintática. Quando a gente estiver falando de morfológica, nós estamos falando de classe gramatical. Primeiro assunto que a gente teve antes desse daqui, né? Que a gente foi dividir, esmiuçar aquela quantidade de classes gramaticais que vocês apresentaram as microaulas. Ali é função morfológica. Eu tenho a divisãozinha da gramática em classe gramatical. Quando eu vou falar de sintática, eu estou falando de estruturas maiores. É a função dentro da oração. Eu preciso saber qual é a classe gramatical para depois eu desenvolver a função sintática. E aí, nas nossas primeiras aulas, Paulo, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho rapidamente, porque... Peraí.
Vou porque a Sara rever, né, Sara? Olha tudo que a gente viu. Tá aqui, ó. Termos integrantes, acabei de falar sobre isso. Tá aqui, ó. Os termos integrantes da oração, esses bonitinhos aqui, ó. Os termos integrantes da oração são complemento verbal, e o complemento verbal eu vou diretamente ligar ao objeto direto e indireto. Eu quero que vocês, eu acho que isso aqui você já deve ter visto um pouquinho, Paulo. E você, Sara? Quando a gente falar, eu vou pegar esse quadro aqui para tentar revisar o que a gente viu durante as nossas aulas. O complemento verbal, ele vai falar sobre o complemento, a completude do sentido do verbo. Como é que eu vou fazer essa análise? Eu disse hoje, já agora cedo, quando eu comecei para a Sara, eu não sei se você já escutou eu falando isso, que toda vez que a gente for fazer análise de oração, o que é mais importante? Foi a primeira coisa que eu observo numa oração para que eu faça qualquer análise sintática. O que é mais importante? Vou falar de oração. O que é importante? O que eu preciso olhar primeiro dentro dessa oração? Sara? A parte mais importante. Olhei para a oração. Estou fazendo análise sintática. Eu vou procurar o verbo. Separo logo o verbo. Eu só tenho uma oração, quando eu falo de oração, eu só posso ter uma oração se eu tiver um verbo. Então, eu olho para a oração. Beleza. Olhei para a oração, lembrar de transitividade verbal. O que significa a transitividade verbal? Eu tenho verbos intransitivos e eu tenho os verbos transitivos. O intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele não precisa de complemento. O verbo, por si só, ele já tem o seu sentido completo. Maria caiu. Cair é um verbo intransitivo, porque a ação verbal está completa dentro desse verbo. Eu não preciso de outra informação para saber que Maria caiu. O que vier já vai ser um adjunto, porque ele já tem o seu sentido fechado, sozinho. Então, eu já sei que esse verbo ele é intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Se houver, já não vai ser essencial. Eu tenho informações que trazem coisas a mais, mas que não são necessárias. Porque eu posso dizer assim, ó, Maria caiu de bicicleta. Quando eu falo Maria caiu de bicicleta, o de bicicleta eu tenho uma adjunta adnominal de modo. Como foi de causa, então? De modo de causa, de bicicleta, como ela caiu. Mas a informação de que ela caiu não muda. O de, ele vem como um complemento. Nesse complemento de adjunto adverbial. Não vai entrar como objeto direto ou indireto. Porque o verbo cair, por si só, ele já tem a sua carga semântica fechada. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Quando eu falo de transitivo, o transitivo, ele pede um complemento. Se eu chego e digo, eu gosto, qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Primeiro, qual é o verbo, né? Eu digo assim, eu gosto. Qual é o verbo dessa minha oração? Gostar. Gostar. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? De quem ou de quê? Ou de quê? Exatamente. Se eu tenho essa margem de pergunta, então eu sei que eu preciso de um complemento. Nesse caso, será indireto, porque eu tenho a preposição. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, aqui eu estou falando de transitividade verbal, complemento verbal, em completar o sentido de um verbo. Aqui eu já explico todo esse quadrinho aqui, ó, complemento verbal, objeto direto ou indireto.
O complemento de um verbo, primeiro eu olho para o verbo. Pode ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não tem complemento, ele não precisa de um complemento. Se ele é transitivo, trânsito, transitar, sair de um lugar para outro. Esse termo vai se ligar ao seu complemento, que será chamado de objeto. Se ele vai ser direto ou indireto, o que vai determinar é a presença ou a ausência da preposição. Transitivo direto, eu tenho o complemento objeto direto, sem preposição. Transitivo indireto, eu tenho objeto indireto como complemento, porque ele vai ser ligado por uma preposição. Tudo bem? Revisado? Sempre pensem nesse verbo, olhem para o verbo, procurem a transitividade. Faça perguntas. Quando eu digo cair, ele morreu. Pronto, ele morreu. Morrer, nesse sentido, ele vai ser intransitivo. O resto vem como adjunto. Adjunto adverbial, que vai ser justamente o complemento de um sentido que já está fechado. Ele morreu de infarto. Tudo bem? Tudo. Sara? Sim. O complemento que a gente estava falando agora, no finalzinho já, complemento nominal. Se o verbal complementa o sentido de verbo, o nominal vai completar o sentido de um nome. Muito, quase sempre, esse complemento de nome será de um substantivo abstrato. E nesse substantivo abstrato, ele vem acompanhado com uma preposição. Vou passar para lá, tá? O que a gente estava falando sobre o complemento nominal. Deixa eu apagar aqui. Aqui essas explicações que eu dei a vocês, indireto. Aqui. Complemento nominal. Termo que completa o significado de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, por meio da preposição. Ele pode vir representado por substantivo ou expressão substantivada. Quando é que eu tenho essa expressão substantivada? Exemplo, eu tenho um verbo, mas esse verbo, eu vou usar um artigo antes dele. Ele deixa de ser um verbo para ser um substantivo, para ser uma expressão substantivada. Eu tenho a palavra, deixa eu ver, andar, o verbo andar. Ele é verbo. Andar é verbo. Inicialmente, a classe gramatical dele é verbo. Eu ando, tu andas. Quando tiverem dúvida, tentem conjugar. Se couber uma conjugação, vocês vão ter certeza de que é um verbo. Então, andar, num primeiro sentido, ele vai ser um verbo. Mas se eu coloco assim, ó, ela tem um andar diferente. Quando eu digo ela tem um andar diferente, o andar deixa de ser verbo para ser uma expressão substantivada, porque antes do verbo eu coloquei um artigo indefinido. Um andar. Aqui eu vou ter uma expressão substantivada. Eu tirei uma classe gramatical, eu tirei uma palavra de uma classe gramatical e coloquei ela em outra. Então, quando vocês tiverem dúvida em relação a isso, olhem para a palavra que vocês acham que deve ser um verbo, mas se antes dela houver um artigo indefinido, eu sei que eu troquei essa classe gramatical. Eu fiz uma substituição temporária. Eu tirei ela da classe gramatical verbo e coloquei ela no substantivo. Então, ela não vai ser um substantivo, ela vai ser uma expressão que está substantivada naquele momento. Certo? Verbo, artigo indefinido antecedendo ele. Aí eu deixo de ter um verbo para ter uma expressão substantivada. Quando a gente falar de complemento nominal, complementa o sentido de um nome. Este nome geralmente é um substantivo abstrato. O gosto, que eu estava falando, o gosto, eu não tenho como tocar, sentir, concretizar. O gosto, ele depende de um ser para que ele exista.
No caso, a leitura, eu só posso falar do gosto, eu digo assim, ó, o seu gosto pela leitura me incentiva. Esse gosto, eu não tenho como tocar, então ele é um substantivo abstrato. Pela leitura, eu tenho esse complemento de nome, ó, leitura é um nome. Cadê minha canetinha aqui, ó? Leitura é um nome que está complementando um outro nome através de uma preposição, pela. E aí eu trouxe o quadro de preposições também para que vocês relembrassem essa aula. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Preposições. As essenciais, as acidentais, locuções prepositivas. Quando é que elas são essenciais? Quando elas não têm outra função a não ser a função de preposição. As acidentais, elas podem juntar-se a outras palavras e formar essas preposições acidentais. Através de que processo? Os processos de combinação e o processo de contração. As locuções prepositivas, vocês vão perceber as mais usadas. Deixa eu só circular aqui as que vocês... Aqui nós, na verdade, né? Sempre está encontrando, ó. A, com, direto. Direto a gente está encontrando. Para, de. Agora, esse aqui eu tenho uma locução, ó. Atrás de, dentro de. Mas o de tá aqui, ó, sozinho. Tudo isso aqui é preposição que aparece a todo tempo. Então, quando eu falar de complemento nominal, eu vou completar o sentido de um nome ligado a ele por uma preposição. Esse quadro aqui de informações sobre preposições, ele é bem importante para a gente. Aí aqui, ó. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Tinha convicção da necessidade de um olhar atento. Completa-se o sentido do nome necessidade, a necessidade, por meio da palavra substantivada, um olhar, precedido da preposição de. Olha aqui o que eu estou falando, ó. Necessidade é um nome. A necessidade de um olhar. Ou a necessidade de comida, por exemplo, né? A necessidade de um olhar. Um olhar, tá aqui, ó, é uma expressão substantivada. Por quê? Por que que é uma expressão substantivada? Inicialmente, olhar é um verbo. Mas eu coloquei aqui, antecedendo ele, um artigo indefinido. Ele deixa de ser um verbo para ser uma expressão substantivada, que vai complementar o sentido do nome necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato. Concordam? Sim ou não? É concreto ou é abstrato? Se vocês estão fazendo uma campanha, por exemplo, né, para ajudar alguém. Aí vocês dizem assim, ó, alguém fala para vocês, vamos ajudar aquela família, eles passam tanta necessidade. Você consegue tocar a necessidade dessa família ou você sabe pelas dificuldades que ela vai passando? Se Preciso? necessidade é concreto ou abstrato, é? É. Necessidade concreta ou é abstrato? Tia, né, eu acho que é concreto, né? Eu não sei, não tenho certeza não, porque ela sente na pele as necessidades, né, não? Olha aí o que você acabou de falar. Ela sente na pele, é isso? Você falou isso? Isso.
Ela A sente dificuldade. na pele a necessidade, mas para ela sentir a necessidade, necessita de um ser que é essa pessoa. Mas para tocar, como a gente fala assim, ó, eu necessito de um celular novo. O celular novo é concreto. Eu toco ele, ó, eu sinto, eu posso aqui apalpar. A necessidade, ela depende de um outro ser. Se ela depende de um outro ser, é a mesma coisa de eu falar assim, ó, a beleza dela é encantadora. Bora lá. A beleza dela ou a educação dela é encantadora. Pronto. A educação ou a beleza. Você tem como tocar a educação ou a beleza dessa pessoa? Você olha para a pessoa Não, e ela não é tão. Tem gente que vai dizer assim, ela nem é tão bela assim. Depende dos olhos, de quem está vendo, né? Aquela situação. De quem está vendo aquela pessoa. O que é belo para mim pode não ser para você. Eu olho o conjunto da obra, eu olho toda, a harmonia. Ela tem um olhar diferente, ela tem um sorriso simpático, bonito, profundo. Mas para você é só mais uma pessoa comum. Essa beleza, ela é subjetiva. Além de ser subjetiva, você não pode tocar. É diferente de eu falar assim, ó, ela necessita de comida. A comida, ela realmente precisa se alimentar, tocar, ingerir. Mas a beleza, ela é subjetiva, ela depende de um outro ser para existir. No caso, a necessidade, a gente sabe que ela tem necessidades, ela passa por necessidades por todo o histórico. Você olha a casa, sabe que não tem estrutura, que não tem alimento, que não tem material de higiene, nem pessoal, nem da casa. Um conjunto de situações te levam a crer que ela está passando por necessidade. Mas se você olha na rua, alguém diz assim, ó, essa aí passa por necessidade. Você tem como saber se isso é verdade? Se não existir essa pessoa, pense em substantivo abstrato e concreto dessa maneira. Quando eu digo, olha só a diferença. Seres imaginários, eles não são abstratos, eles são concretos. Por quê? Ah, depende da cabeça da pessoa. Não é isso. E eu vou voltar a essa aula de substantivo porque ela realmente é necessária. Quando eu digo assim, ó, Paulo, descreve para mim uma sereia. Você consegue, Paulo, descrever para mim uma sereia? mulher ou um homem sereio, né? Com metade homem ou mulher e metade peixe. Tá vendo como? Se eu peço para você descrever, você consegue imaginar essa figura e transportar ela para um desenho? Ela é concreta, porque você tem essa imagem idealizada, palpável. Embora a gente não saiba se existe ou não existe, né? Existem as lendas, embora a gente não tenha visto uma de verdade, a situação nos mostra que ela pode existir e ela é dessa maneira. Deus. Deus é, eu sei que ele, eu acredito, estou falando aqui de uma situação pessoal, eu acredito que ele exista. E quando a gente fala, descreva Deus, aí vem aquela imagenzinha dele branquinho, barbudinho, cabelo da altura do ombro, aquele olhar sereno. Então, ele é um substantivo concreto, porque eu consigo idealizar o Saci Pererê. Um fantasma até eu consigo. Quando eu digo assim, ó, desenha o fantasma, que a criança desenha aquele lençolzinho branco com forinho no olho, não sei o quê, ali eu já estou colocando ele na categoria de um substantivo concreto, porque eu consigo idealizar. Enquanto os abstratos, ele depende de um ser. Como assim? A beleza, a educação, a raiva, a alegria, depende de uma pessoa, de um outro ser para existir. Ela é a alegria em pessoa. Olha aí, ó. Fulano é a alegria em pessoa. Você não consegue tocar nessa alegria, você percebe e depende do ser para existir. Conseguiram compreender a diferença que se tem entre o substantivo concreto e um abstrato?
Sim ou não? Repita aí. Se vocês conseguiram perceber a diferença entre um substantivo concreto e um abstrato. Sim. E tia, Ou, quando assim engloba sentimentos, essas palavras assim como necessidade é sempre abstrato, não é? sempre abstrato quando você não consegue imaginar sem uma outra pessoa, sem um outro ser. Sentimentos, sentimentos você pode colocar nessa categoria. Você pode colocar ação de alguns sentidos quando deriva de um verbo. Por exemplo, a leitura, ela é derivada de que verbo? Ler. Ler, pronto. Quando eu digo assim, ela tem eu falo assim, Paulo tem uma leitura excelente. Eu ia perceber se a sua leitura era excelente ou não se você não existisse para fazer essa leitura? A senhora não ia saber. Pois é. Então depende de você, que é um ser, para que eu perceba que essa leitura é boa. Então, quando eu tenho palavras que são derivadas, né? Substantivos que são derivados de verbos, e quando eu tenho essa relação de sentimentos, ou de algo que a gente imagine que não seja palpável, porque você olha assim para alguém que está triste. Deixa eu pensar aqui. A tristeza de João me comove. A tristeza de João me comove. Eu percebo pelas ações de João que ele está triste, mas eu não consigo tocar na tristeza dele. Eu posso perceber a demonstração dessa tristeza pelo choro, pelo olhar dele, por ser cabisbaixo, por ele não estar bem, mas eu não consigo tocar nessa tristeza. Tudo que envolver sentimento, tudo que envolver aquilo que eu não consigo descrever, como eu consigo fazer com a sereia, com o saci, por exemplo, com o curupira. Ninguém nunca viu, mas tem uma imagem idealizada. Se eu peço para que vocês façam algo relacionado a esses seres, vocês perfeitamente conseguem. Porque tem uma ideia concretizada, palpável desses seres, enquanto os abstratos não têm. Certo? Tudo bem? Tudo. Pronto. Aí aqui, vale lembrar que a colocação de um artigo antes de um verbo forma uma palavra ou expressão substantivada. Nesse caso, eu já expliquei para vocês. O artigo indefinido, mais o verbo olhar, torna a palavra substantivada um olhar. E aí a gente falou de complemento, falei do verbal, objeto direto e indireto, transitividade verbal. Falei de complemento nominal, completar o sentido de um substantivo, de um nome, geralmente abstrato. E aí, aqui são as preposições. Aqui são outras formas de complemento. O que é que eu posso utilizar para complementar? A reforma da casa melhoraria a vida dos dois. Vida, tá aqui, Quando eu falo de a vida, eu tenho como tocar a vida de alguém? Tocar, palpar a vida de alguém? A vida existe, mas ela depende de um ser para existir. Então, ela é um substantivo abstrato. E eu posso complementar esse sentido através de um numeral. O numeral é 2 aqui, 2 é o numeral. Através da preposição. A reforma da casa melhoraria a vida dos dois. O numeral 2, anteposto da preposição aglutinada. Aglutinada é quando essa preposição ela é acidental, tá?
eu tenho a formação dessa preposição do de mais o artigo definido os. Aí forma dos. Então, a reforma da casa melhoraria a vida dos dois. Eu vou utilizar dos dois aqui, ó, para complementar o sentido da palavra a vida, sendo que vida é um substantivo abstrato. E essa ligação é feita através de uma preposição. O numeral 2, anteposto à preposição aglutinada, dos, que é igual a de mais os, preposição aqui, ó. Aquele é preposição e aquele é um artigo definido. Juntando os dois, eu vou formar dos. Completa o sentido do nome vida. Lembrando mais uma vez que vida é um substantivo abstrato. Ou posso utilizar um pronome também para completar o sentido de um nome. Patrícia desconhecia o passado dele. Quando eu digo assim, ó, já viram o filme O Teu Passado, não, Meu Passado Me Condena? Já viram? Já ouvi falar. Nunca assistiu? Acho que são dois. O 1 e o 2. Quando eu Eu digo não assim, me ó, lembro. o passado dele é muito sujo. O passado é uma compilação, é uma junção de tudo que ele viveu. De todos os erros e acertos, todas as experiências boas e ruins que aconteceram com ele. Eu não tenho como tocar esse passado, eu descrevo ele. Um passado triste, um passado sofrido, ou um passado alegre, feliz, cheio de conquistas, mas isso é abstrato. Porque eu não... Precisa do ser. Exatamente. Pronto. Sara, deu para entender, Sarinha? Sim. Pronto. Fechou. E aí eu tenho aqui, ó, o passado dele, ó. Patrícia desconhecia o passado dele, tudo que aconteceu com ele. Eu vou completar o sentido de passado, complementar o sentido de um nome através de um pronome. O pronome aqui é a junção de mais ele, tá? De uma preposição. Então, a preposição tá aqui. Tem que ter uma preposição? Tem. Nesse caso aqui, ó, de, só que eu não vou dizer de ele. Eu junto o de, que é preposição, mas o pronome ele, pronome do caso reto, que vai resultar em dele. O pronome dele, que é a junção da preposição de mais pronome ele, completa o sentido do nome passado. O passado eu não tenho como tocar. Aí aqui, por último, que não está por último, eu vou ter que voltar um pouquinho, agente da passiva, que a gente viu lá nas vozes verbais. E aí, como eu terminei complemento hoje, e a nossa aula de agora está acabando, eu deixo para falar sobre agente da passiva com calma. Tá aqui, ó. Agente da passiva. Lembrando que vocês já viram vozes verbais. E tem tudo a ver. Quando eu falo que a gente precisa estar sempre na nossa mente a questão do verbo, o verbo tem que estar fixo na nossa cabeça, é porque ele vai permear todos os outros assuntos que a gente precisa ver ao longo dos estudos de vocês. Agente da passiva indica o ser que pratica ou recebe a ação verbal referente ao sujeito. A conquista do Mundial de Clubes pelo vôlei do Cruzeiro foi vibrada pela torcida. Tem um risco bem no meio. Tá aqui, ó. Foi vibrada pela torcida. Perceba que a torcida pratica a ação de vibrar. Então, ela é agente. Por algo realizado pelo sujeito. A conquista do título mundial pelo time do Cruzeiro. Ou seja, a torcida faz isso de forma passiva. Olha aqui, ó, a locução verbal marcando essa ação. Foi vibrada. Os termos que integram as orações complementam o sentido de verbos e nomes. Complemento verbal completa o sentido de verbo. Complemento nominal completa o sentido de nome, geralmente em substantivo abstrato.
O conhecimento das regras que regem a construção dos diversificados complementos é fundamental para que a comunicação oral e escrita ocorra de modo eficiente. Então, aqui, a gente vai concluindo o nosso conteúdo. Meu Deus, espera aí. Concluindo a parte de termos integrantes da oração. Integrantes da oração. E isso daqui, ó, até 516, mas eu estava olhando ontem. Cadê? Ele vai até 520. Sara, você não tem esse material, certo? Certo. Eu vou te mandar, até 520. Eu vou até abrir aqui, eu vou já te mandar só dos exercícios para que você estude. Se você precisar de algo, você fala comigo. Deixa eu só anotar aqui. Eu vou te mandar só dos exercícios, que é da página 517 a 520. Esse daqui é só de exercício. E aí, depois, ele ainda tem mais uma partezinha que a gente vai adentrar na próxima aula, que eu quero concluir com vocês. Tia, a Lana está perguntando quando é que você vai colocar a nota da prova. Hoje. Não, amanhã, porque eu não termino de corrigir elas hoje. Tá bem aqui, ó. O pacote aqui do meu lado. Tá na minha agenda de hoje, terminar de corrigir essas provas. E aí, quando entrar a nota, vai entrar as duas baterias, né? Quem tiver faltando nota da sexta e vai entrar da sétima bateria também. Eu quero ver se eu consigo concluir essa correção hoje, mas eu digo que é mais fácil eu colocar amanhã, porque amanhã eu tenho um dia um pouco mais tranquilo, porque eu só tenho 2 aulas. E aí eu tenho mais tempo, tá certo? Vou já tirar a foto, Sara, e mandar para você. E na próxima aula a gente já começa os termos acessórios, que eu acho assim, maravilhoso de ensinar. E eu espero que seja também maravilhoso para vocês entenderem. Não é tão complicado. Certo? Certo. Ah, Sara fala comigo. Eu perdi o contato de quase todo mundo porque eu tive que resetar meu celular. Esse final de semana ele travou, ele parou. E eu perdi tudo. Então eu tô sem contato. Fala comigo agora para eu poder, agora mesmo quando terminar a aula, para eu poder te mandar logo essa mensagem, tá certo? E Paulo, eu acho que eu também não tenho mais o seu. Se você puder, né, e quiser falar comigo para eu poder gravar o seu número também, porque eu perdi tudo. Todos os meus contatos foram embora nesse final de semana e eu fiquei assim desesperada no primeiro momento. Perdi fotos, perdi mensagens, perdi muita coisa. Mas ele não estava funcionando. Então você fala comigo que eu já te mando. Beijo, meus amores. Até quinta-feira.